Páscoa para todos nós, amém? Amém! Vocês sabem quando começou a Páscoa? Quando foi celebrada a primeira Páscoa? Alguém sabe? Quando foi celebrada a primeira Páscoa? Não, foi bem antes. Eu vou contar a história. Vocês já ouviram falar em escravidão? A escravidão é um regime em que as pessoas trabalham e não têm salário. E além de trabalhar bastante, ele é maltratado, é humilhado, é castigado, sem receber nada. Alguém gosta de trabalhar de graça? E ainda apanhar? Pois é, durante 430 anos, o povo de Israel, os judeus, né, que estão em guerra, eles foram escravos no Egito. Eles apanhavam, eram humilhados, torturados, não tinham direito à propriedade, comida de péssima qualidade, eram obrigados a adorar deuses que eles não acreditavam, e eles sofriam muito. Mas aí veio uma promessa de que eles seriam libertos. E aí apareceu um menino chamado Moisés. Moisés foi achado no rio, dentro de uma cesta, porque a ordem do rei era matar todos os filhos dos escravos. E aí a mãe colocou Moisés num cesto, e aí jogou no rio. A filha do rei encontrou a cesta e criou um menino, e colocou o nome Moisés, que significa tirei das águas. E aí Moisés cresceu no Egito, iria ser o próximo faraó. Ele era sacerdote, ele era líder militar. Toda a formação para que ele pudesse ser um faraó ele teve. Mas um dia ele descobriu que ele não era filho do faraó, ele era filho dos judeus. E aí ele se condoeu, teve compaixão do sofrimento do seu povo, e aí ele tentou libertar o povo da escravidão. Mas Faraó disse: não, os escravos não vão sair. É eles que constroem a minha cidade, os palácios, é eles que trabalham para o Egito tenha riqueza, não vão sair. E aí Moisés tinha um cajado, e quando ele levantava o seu cajado, acontecia alguma coisa. A primeira coisa que ele fez, ele jogou o cajado no chão e virou uma cobra. Os egípcios também sabiam fazer mágica, jogaram os cajados e virou cobra. A diferença é que o cajado de Moisés, a cobra de Moisés foi lá e devorou todas as outras. E assim Moisés levantava o seu cajado e a água virou sangue. Levantou o cajado, criou piolho em todo mundo. Levantou o seu cajado, e é o que aconteceu mais. Apareceu mosca em todas as casas. Levantou o cajado, veio rãs e invadiu todas as casas. E aí a última coisa, porque Faraó não entregava os escravos, não permitia a liberdade. E aí ele disse: vou matar todos os primogênitos. O primeiro filho deveria morrer. E aí ele mandou que Israel fizesse uma ceia, matasse o cordeiro, tirasse o sangue, colocasse no batente da porta, e na casa que tivesse o sangue, o anjo da morte não matava ninguém. Mas quem não colocasse o sangue no batente, o anjo da morte entraria e mataria o primeiro filho. Foi o que aconteceu. Eles, na última noite de escravidão, eles prepararam uma ceia, que chamam de Páscoa, mataram um cordeirinho, tinha o bolo de goma, né, aquele bolo tradicional, com asmo, sem fermento, e ali ficaram até meia-noite, comendo carne assada e comendo bolo. E aí meia-noite o anjo passou, matou o filho do faraó e matou todos os primogênitos. Os egípcios, com medo, mandaram os escravos sair. E aí eles festejavam todos os anos a Páscoa. Os anos passaram, né, 2000 anos depois, e um dia, numa quinta-feira santa, Jesus reuniu os apóstolos e celebrou a Páscoa. Segundo a nossa tradição é de domingo, né? Mas de acordo com a Bíblia, foi numa quinta-feira que Jesus celebrou a Páscoa junto com os apóstolos. Na sexta ele foi entregue, né, para ser crucificado, e domingo ele ressuscitou, né, e celebra a Páscoa no domingo, depois do Novo Testamento.
mas no antigo era na quinta-feira. Então a Páscoa para os judeus representa libertação da escravidão. E para nós cristãos, o que significa Páscoa? Também libertação. Mas de que? Eu não sou escravo. Somos escravos. Vocês sabem? Nós muitas vezes prometemos aqui, né? Prometemos a tia Vanessa, ser obediente, ser bondoso, ser amigo, ser tolerante. A gente promete muitas coisas, mas a gente não cumpre. Porque a nossa natureza é má. Nós gostamos de pisar, machucar, morder, colocar a perna para derrubar. E aí a promessa de Cristo é de nos libertar. Ou seja, quando a gente se torna um cristão, seguidor de Jesus, a gente aprende a perdoar, a amar, a respeitar, a obedecer. Esse é o sentido da Páscoa. Se libertar da natureza ruim que nós temos. Que se a gente não tiver Jesus, se não seguir os exemplos de Cristo, a gente continua fazendo muita maldade, tá certo? Então esse é o sentido da Páscoa. Libertação da natureza pecaminosa que nós temos. Para Israel era a libertação da escravidão. E nós, essa natureza terrível que nós temos que submetê-la aos ensinos de Jesus, para que a gente possa viver bem na escola, viver bem na família, viver bem em sociedade, tolerando uns aos outros e respeitando as diferenças. Ok? Esse é o sentido da Páscoa. Feliz Páscoa a todos.